Quando a Mari Bom, disse lá no começo que é diferente, né, das diferenças, é uma diferença que é gritante entre um processo regulatório de uma agroindústria de mandioca e de um de origem animal é o tempo que leva. Por quê? Ao tempo que a agroindústria de mandioca de origem vegetal ela consegue se adequar com menos exigências, no serviço de inspeção demanda tempo, demanda muito dinheiro. Por quê? Porque não é um investimento... Um pouco mais de dinheiro, né? Não vamos assustar Nem eles, tanto dinheiro Um assim. pouco mais de dinheiro. Hoje a gente pode falar isso mais tarde, a gente tem umas alternativas que foi um fruto do nosso trabalho, da gente correr atrás de alternativas de construção que tem dado certo, sabe? E que sai mais em conta para o produtor. Mas é assim, o fato é que... Por que eu falei disso? O seu Renato, que é o dono do Lambari Gourmet, Renato Artioli, e não teve acordo, nem eu ameaçando, ele quis gravar um vídeo para mim, porque ele é tímido. Mas a gente agradece seu Renato do mesmo jeito. Delícia aqui o Lambari, viu? O processo do Olha seu lá, a Renato produção já demorou levou, já. 2 anos e meio. Do início, desde a primeira vez que eu visitei o criatório de Lambari dele, e até eu conseguir um selo de inspeção do Desculpa, consórcio. quantos anos? 2 anos e meio. Mas por quê? Porque o criatório de Lambari dele, que ele cria para isca, fica em Rochedo. Rochedo não tem serviço de inspeção municipal. Tá? E aí ele não tinha... E outra, não ia adiantar ele se regularizar, ele queria processar os lambaris que não serviam para isca. Ele comprou uma máquina que descama e outra que eviscera, e ele me procurou para saber como que tinha que ser essa agroindústria. Pergunta para mim o que eu entendia de peixe. O que você entendia de peixe? Nada. Então, aí começou outra lenda. Eu estudar, conversar com professor de Universidade de São Paulo, conversar com um colega de Emater de Santa Catarina, que era a única agroindústria de Lambari que eu tinha ouvido falar de tudo que eu pesquisei. Enfim, conseguimos orientar o seu Renato e conseguimos uma solução para ele. Por quê? Ele não ia adiantar ele montar a agroindústria dele lá em Rochedo, porque ele não ia poder comercializar aqui em Campo Grande, até porque Rochedo não tem serviço de inspeção municipal. Logo surgiu o consórcio central, mas antes de surgir o consórcio central foi quando começou o processo dele. Eu falei, o senhor tem que montar em Campo Grande a sua agroindústria, porque o senhor quer vender lá os seus lambaris. Então a gente tem que ter um sim de Campo Grande. E aí eu fui num lançamento, uma entrega de certificados do Serviço Municipal de Campo Grande, Serviço de Inspeção Municipal, e eu fiquei pensando... O seu Renato, ele tira a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, dos lambaris vivos para ele entregar para a isca. Então, ele vai trazer esses lambaris vivos, vai insensibilizar aqui em Campo Grande e vai processar aqui. Aí fui no Serviço de Inspeção Municipal, conversei com a Maíra. A Maíra ela é fiscal do Consórcio Central e ela é ótima, sempre me orientou, sempre me ajuda. Tem um olhar muito legal para a agricultura familiar. Obrigada, Maíra. Nossa, tô me achando nesse programa aqui, né? Vou falar a verdade. Daqui a pouco eu vou mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Pode mandar também. E aí a Maíra acompanhou a gente em todo esse processo. A Maíra, o Mike, que eram fiscais do Serviço de Inspeção Municipal de Campo Grande. Em adequação, o seu Renato adequou uma área de lavanderia, que era da casa da mãe dele, que era do lado. E ele reformou e ele separou com o isopainel, que é um dos materiais novos desse que eu disse que a gente descobriu depois de muita pesquisa. E aí, depois de 2 anos, a gente conseguiu fazer o primeiro abate. Aí tem umas fotinhas aí. Tem Cara fotinhas? de felicidade é maravilhosa, né? Deixa eu perguntar só uma coisa. O lambari, ele é muito comum em qualquer córrego, né? Rio. O dele é de cativeiro. Então, Ele cria- mas a minha pergunta é: o produtor que tá aí assistindo, tem o córrego dele lá cheio de lambari. Ele pode ter uma agroindústria e com peixe pescado lá na. Não é assim que funciona. Então, essa é a minha pergunta. Lembra Não quando pode. eu disse que tem que ter origem da matéria-prima, tem que ter registro. Principalmente a pesca, que está super em evidência. Estão querendo proibir um monte de espécies. Pesca predatória não é permitida. E para ele pegar de um córrego, vai ser uma pesca predatória, porque ele não vai ficar pescando no anzol. Começa aí, ele vai jogar uma tarrafa. Isso. Tarrafa não pode. Então, o seu Renato, ele tem 9 tanques elevados e um tanque escavado. Olha a minha felicidade, gente. Ó, lambari, sabor gourmet. Então, esse rótulo foi a Mariana que fez, junto com a tabela nutricional que teve a ajuda da Maria Tainara, né Mariana? Eu não sei se eu mandei o certo. Muito bonito, mandei? né? Sim.
Sim, é que não tem tabela mesmo. Ah, tá. Não sei. Eu quero deixar isso claro também. Mas a Maria chegou a fazer, Sim, né? A gente Explica aí essa trabalha. parte, porque eu não entendo nada de rotulagem. Então, quando eu conheço um produtor, eu falo assim: quando chegar a hora, o senhor vai ter um rótulo, porque a gente tem uma pessoa ótima que faz isso, e vai ter uma tabela nutricional, porque tem uma outra menina no setor que faz isso, porque eu não entendo nada disso, do que Quem pode que é e a não outra? pode. A outra é a Maria Tainara, que é a Nutricionista. nutricionista Ô, Vitor, que faz Show de as bola. nossas tabelas. Abraço, Maria Vitor. Tainara.